Parte 1. Chama-se Inês. Alta, esguia, sempre cuidada. Aos 40 e poucos anos, mantinha uma elegância que faria inveja a muitas mulheres de 30. Vestia sempre fatos impecáveis, sapatos de salto alto que faziam um som inconfundível ao caminhar pelos corredores do escritório, e usava um perfume que parecia contar uma história só dele, algo entre o jasmim e o mar, mas inconfundível. E os olhos dela? Ah, os olhos de Inês eram uma história à parte. Pareciam enxergar para além da pele, como se desnudassem a alma de quem ousava cruzar o seu caminho. Era quase intimidante, mas, para o jovem Miguel, aquilo tinha um efeito inesperado. Fascinava-o, embora ele não quisesse admitir nem para si mesmo. Miguel tinha acabado de entrar para a equipa da pequena empresa familiar sediada em Vila Real de Santo Antônio, uma terra de sol, mar e segredos. Quando a mãe dele soube que ele ia trabalhar com Inês, amiga de juventude, brincou: "Tem sorte, filho, ela vai cuidar de ti." Miguel riu-se por dentro. Cuidar. Inês sabia comandar com a firmeza de quem manda uma esquadra inteira. Nos primeiros dias, Miguel percebeu que discutir com ela era como tentar trocar um pneu com um gato a observar. Parecia simples, mas era perigoso. A voz dela era suave, quase calma, mas a entoação, essa não perdoava. Um passo em falso e estava tudo acabado. No escritório, Inês era respeitada, e um pouco temida. Os homens evitavam confrontos desnecessários, as colegas sussurravam que ela tinha mãos de ferro dentro de luvas de veludo. Miguel, jovem e sarcástico por natureza, achava que era só uma chefe rigorosa, até que percebeu que ela tinha um talento especial para pôr as pessoas no seu lugar com uma única frase, deixando-as sem vontade de discutir, mas também sem se sentirem magoadas. E essa rigidez, curiosamente, começou a provocar algo dentro dele. Não era só atração física, pelo menos, não ainda. Era a sensação de estar perto de alguém que controlava tudo, que raramente mostrava fraquezas. E quando isso acontecia, parecia um momento tão raro e precioso que Miguel mal podia acreditar. Houve uma reunião online com parceiros, logo no primeiro mês. Miguel enrolou-se com os números, sentiu o pânico a crescer e achou que Inês o ia despedaçar à frente de toda a gente. Mas, ao invés de humilhar, ela apanhou o fio da meada com calma, corrigiu os erros como se nada fosse, e no final, em voz baixa, só para ele ouvir, disse: "Na próxima vez, prepara-te melhor, sei que consegues." Aquela frase ficou-lhe na cabeça mais do que qualquer grito ou bronca. Miguel começou a notar os olhares dela, demorados além do normal, um sorriso discreto quando ele fazia uma piada. Cada gesto dela fazia algo estalar por dentro dele. Tentava convencer-se que era só imaginação, mas com o passar do tempo, parecia mais um jogo silencioso entre os dois. Em casa, a mãe continuava a tratar Inês como amiga da juventude, sem saber o turbilhão que se passava na cabeça do filho. No escritório, a rotina era a mesma: papéis, telefonemas, relatórios. Mas Miguel tinha percebido que ali não se fazia apenas trabalho. Era um pequeno teatro, com Inês a diretora rigorosa e ele a tentar encontrar o seu lugar no elenco. Os colegas já o tinham aceite, mas a tensão no ar era palpável. Os homens olhavam com desconfiança, como se ele tivesse entrado pela porta da frente graças à mãe. As mulheres observavam com reservas, sabendo que Inês mantinha tudo sob controle. Miguel não se importava, achava que, enquanto trabalhasse bem e fizesse as piadas certas, seria aceite. Mas Inês tornou-se o gatilho do seu humor. Um sorriso dela e o dia corria bem, um olhar severo e sentia-se culpado perante o mundo. Em dias quentes, ela tirava o casaco e ficava só com uma blusa fina, perfeitamente alinhada com o código de vestuário, mas Miguel não conseguia deixar de reparar naquele contorno, naquela sombra que a luz criava. Ele amaldiçoava a si mesmo: é a chefe, é a amiga da mãe. Mas o coração, esse não obedece às regras. Numa noite em que Miguel ficou até tarde a acabar um relatório, Inês entrou na sala com aquela elegância habitual, sentou-se perto dele e perguntou com ar descontraído: "Estás a conseguir?" Ele tentou parecer confiante, mas sentiu o perfume dela invadir-lhe a cabeça. Quando ela se inclinou para ver o que ele fazia, os cabelos suaves caíram-lhe no ombro. Nada de especial, só trabalho, mas o coração dele bateu como se fosse explodir. Tentou descontrair com uma piada: "Cuidado, não te esqueças que és a chefe." Ela sorriu, um sorriso que dizia mais do que palavras, e respondeu com uma frase que fez o interruptor interno de Miguel saltar: "E tu não te esqueças disso." E assim começou uma dança delicada, cheia de toques quase acidentais, olhares que demoravam demais e uma proximidade que queimava por dentro. "Ficas aqui até tarde com frequência?" perguntou ela uma vez, com uma sobrancelha arqueada. "Em casa é aborrecido", respondeu ele, com um sorriso maroto. Ela limitou-se a encolher os ombros, mas Miguel viu a faísca nos olhos dela. Aquela relação era como caminhar numa corda bamba. Miguel sabia que aquilo podia dar muito errado,
mas o corpo e a cabeça pareciam viver em mundos diferentes. A cabeça dizia, espera, não faças isso, e o corpo respondia, vai lá, vai lá. E foi assim, entre reuniões, olhares furtivos e pequenas provocações, que Miguel e Inês começaram a escrever um capítulo perigoso e irresistível. Mas, no silêncio da noite, enquanto se perguntava o que seria dali para frente, Miguel não sabia ainda que a verdadeira tempestade estava só a começar. Querem saber o que vai acontecer quando o passado bater a porta? Fiquem atentos, porque o próximo encontro promete não deixar ninguém indiferente. Parte 2. Na manhã seguinte, o escritório em Vila Real de Santo Antônio parecia o mesmo de sempre. Computadores a zumbir, vozes abafadas e o cheiro a café fresco a preencher o ar. Mas para Miguel, tudo soava diferente. O olhar austero de Inês, agora vestido com fato azul escuro de corte perfeito, combinado com sapatos de salto vermelho que pareciam desafiar a gravidade, e aquele colar discreto em prata que lhe brilhava ao pescoço, trazia uma aura quase hipnótica. Era a mesma mulher, mas ao mesmo tempo parecia que guardava segredos que só ele começava a desvendar. Durante uma reunião importante com clientes de Lisboa, Inês conduzia a apresentação com a segurança de uma maestrina. Os seus gestos eram precisos, elegantes, mas havia uma suavidade inesperada quando seus olhos encontravam os de Miguel. Ele sentia as mãos a suar dentro do fato e a boca a secar, enquanto tentava concentrar-se nos números e projeções, mas a sua atenção era constantemente desviada para a forma como ela mexia nos cabelos castanhos, presos num rabo de cavalo impecável, ou para o ligeiro sorriso que lhe escapava quando ele lançava uma piada sutil sobre dominar o mundo dos negócios com charme e rigor. No caminho de volta, numa carrinha alugada para deslocação, o silêncio instalou-se entre eles como uma convidada. Inesperada. A estrada costeira parecia interminável, o sol poente tingia o céu de laranja e rosa, e Miguel sentia o coração a bater descompassado. Inês, ao volante, ajeitou um fio rebelde de cabelo que insistia em cair-lhe na testa, e no momento em que o cotovelo dela tocou ligeiramente no braço dele, uma descarga elétrica percorreu-lhe o corpo. Miguel tentou disfarçar, mas não conseguiu esconder o rubor que lhe subiu às faces. Estás confortável? Perguntou ela, sem tirar os olhos da estrada. Mais do que podes imaginar, respondeu ele, tentando soar casual, mas a voz traiu-o com um ligeiro tremor. Pararam numa pequena bomba de gasolina, um daqueles postos que parecem parados no tempo, com a loja cheia de bolachas regionais e café quente. Miguel foi buscar os cafés, e ao entregar um a Inês, os seus dedos tocaram-se por um instante que pareceu uma eternidade. O olhar que trocaram naquele momento não precisava de palavras. Ela murmurou um obrigada quase inaudível, mas a intensidade no olhar dela dizia tudo. Quando regressaram ao escritório, Inês voltou imediatamente ao seu modo habitual, chefe rigorosa, voz firme, ordens precisas. Mas Miguel sentiu uma pontada de tristeza. Era como se o mundo entre eles se dividisse em duas realidades, uma pública, fria e controlada, e outra privada, quente e cheia de promessas. Naquela tarde, Miguel decidiu lançar uma pequena provocação no meio de uma reunião interna. Com planos tão ambiciosos e uma líder tão exigente, acho que vamos dominar o mercado nacional em menos de um ano, disse ele, com um sorriso malicioso. As colegas riram-se baixinho, mas o olhar de Inês encontrou dele, cheio de ironia e um brilho que o fez engolir. Em seco, cuidado com as palavras, Miguel, avisou ela baixinho depois, quando ficaram a sós no gabinete. E tu cuidado com os olhos, respondeu ele, não conseguindo conter um sorriso. Foi nesse jogo de provocações que a tensão entre os dois começou a crescer, sempre equilibrada entre o desejo e o medo do que poderia acontecer se alguém descobrisse. Uma noite, quando o escritório já estava quase vazio, Inês pediu ajuda a Miguel para revisar uns documentos. Sentaram-se lado a lado, a luz suave do candeeiro iluminava os rostos, e o cheiro do perfume dela preenchia o espaço. Quando as mãos se tocaram ao passarem-lhe uma penha USB, nenhum dos dois retirou o contato imediatamente. O silêncio que se seguiu estava carregado de significado. Sabes que isto é perigoso, certo? Disse Miguel, olhando nos olhos dela. Perigoso é viver sem arriscar, respondeu Inês, num sussurro que parecia um convite. Miguel sentiu que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. E, no fundo, ele queria isso. Mas o destino tinha outros planos. Na manhã seguinte, enquanto Inês ajustava o seu colar de prata diante do espelho do escritório, o telefone tocou. Era a mãe de Miguel, numa chamada inesperada, com uma voz doce mas carregada de uma curiosidade silenciosa. Miguel, querido, amanhã vou passar aí para um chá com a Inês. Já faz tanto tempo. Miguel engoliu em seco. A simples ideia de juntar os dois mundos que ele tentava manter separados fazia o seu coração disparar. Inês sorriu com aquela mistura de cansaço e desafio que Miguel começava a conhecer bem. Parece que o jogo vai ficar mais complicado, murmurou ela. E assim,
entre encontros furtivos e segredos que ameaçavam vir à tona, a relação entre Miguel e Inês continuava a arder. Cada vez mais intensa, cada vez mais perigosa. Mas quem seria a verdadeira ameaça? O passado, a família ou os próprios? Sentimentos que cresciam entre eles. O próximo encontro trará respostas, ou talvez só mais perguntas. Parte 3. O sol da manhã iluminava as ruas estreitas de Tavira, enquanto Miguel preparava-se para enfrentar mais um dia no escritório. Vestia uma camisa branca imaculada, calças de corte ajustado e sapatos de couro polido, um contraste com seu habitual estilo descontraído, mas hoje precisava mostrar-se à altura do que se estava a passar. Inês, por seu lado, apareceu no escritório com um vestido lápis azul marinho que realçava sua silhueta elegante, combinado com saltos pretos que ecoavam pelos corredores de mármore. Um colar de pérolas simples e uns brincos pequenos completavam seu visual, criando uma mistura irresistível de autoridade e sensualidade contida. O ambiente estava carregado de tensão. As colegas trocavam olhares e sussurros, os homens evitavam cruzar o olhar com Miguel, e ele sentia que todos percebiam que algo tinha mudado. Inês mantinha sua postura habitual de chefe inflexível, mas havia momentos em que um sorriso fugia-lhe, como se lutasse para não ceder àquele fogo que queimava entre os dois. Naquela tarde, durante uma apresentação para um cliente importante, Inês mostrou um lado inesperado. Com a voz firme, mas cheia de emoção, falou sobre os desafios do mercado e as oportunidades que se abriam. Miguel sentou-se na primeira fila, tentando controlar a respiração enquanto observava cada movimento dela, cada gesto que parecia uma dança cuidadosamente ensaiada. Quando os olhos dela encontraram os seus por um breve instante, sentiu as palmas das mãos a suar. Após a reunião, decidiram ir a um café perto do Rio Gilão, um lugar tranquilo onde o ruído das águas misturava-se com o murmúrio das conversas. Inês tirou o casaco, revelando os ombros delicados cobertos pela seda do vestido, e Miguel não conseguiu evitar reparar na linha do pescoço que desaparecia sob o cabelo solto, ligeiramente ondulado. Enquanto bebiam café, a conversa deslizou para territórios pessoais. Inês falou das suas viagens adiadas à Itália, das oportunidades perdidas e dos sonhos guardados numa gaveta. Miguel revelou os seus desejos de viver sem medo, de arriscar e de encontrar algo verdadeiro. O riso dela era cálido, diferente daquele da sala de reuniões, mais leve, quase juvenil. Quando se levantaram para voltar ao trabalho, um toque casual das mãos ao partilharem um documento fez o coração de Miguel disparar. Ele sentia que tudo podia explodir a qualquer momento, mas não queria recuar. No caminho para o escritório, Miguel recebeu uma mensagem inesperada: "Quero ver-te." Era de Inês. O encontro naquela noite foi num pequeno apartamento cheio de luz suave e aromas a jasmim. Inês estava vestida com uma blusa de seda cor de vinho e umas calças pretas justas, que realçavam a sua figura esguia. Miguel usava uma camisa desabotoada no colarinho, um gesto que raramente mostrava no trabalho. O ambiente estava carregado de emoções reprimidas. Os olhares trocados falavam mais do que as palavras, e quando finalmente se aproximaram, o mundo pareceu desaparecer. Beijaram-se com uma urgência que refletia meses de tensão acumulada. Os corpos entrelaçaram-se num abraço que misturava desejo e medo. Mas a paixão tinha um preço. Na manhã seguinte, o telefone tocou insistentemente. Era a mãe de Miguel. Ele evitou atender, mas a voz dela chegava entrecortada pela preocupação. "Miguel, filho, precisamos de conversar. Algo não está bem." Inês, no seu gabinete, sentiu o peso daquele telefonema através da expressão tensa do jovem. Sabia que o equilíbrio que tinham mantido com tanto cuidado estava prestes a desmoronar. Mais tarde, no escritório, a tensão tornou-se palpável. Olhares furtivos, sussurros contidos e um silêncio pesado como chumbo. Miguel sentia-se como um equilibrista num fio cada vez mais fino, e Inês, a diretora daquela peça, tentava controlar o espetáculo sem deixar transparecer o caos interior. E então, numa tarde aparentemente normal, na escadaria do prédio, Miguel encontrou-se cara a cara com a vizinha que conhecia bem a sua mãe. O olhar dela era penetrante, quase inquisidor. Olá, Miguel. "Que surpresa encontrar-te aqui tão tarde." O coração dele disparou. Inês apareceu ao fundo das escadas, com um sorriso calmo, mas o olhar dela era uma mistura de desafio e alerta. "Estou a ajudar o Miguel com os documentos do trabalho", disse ela, com uma naturalidade ensaiada. A vizinha acenou, mas Miguel sentiu que aquele momento podia ser o início do fim. Com o passar dos dias, o jogo entre Miguel e Inês tornou-se mais perigoso. As provocações aumentavam, as trocas de olhares eram mais longas, e os gestos simples, como um toque no ombro ou um ajuste no colar, enchiam-nos de eletricidade. Mas a sombra da descoberta crescia. Em casa, a mãe de Miguel começava a fazer perguntas mais diretas, e ele sentia o peso da culpa apertar o peito. Numa noite, enquanto se preparavam para mais um encontro secreto, Inês olhou nos olhos e disse: "Estamos a brincar com fogo, Miguel. Um passo em falso e tudo acaba." Ele sorriu,
mas por dentro sabia que já não havia volta atrás. E então, quando tudo parecia prestes a explodir, uma surpresa inesperada mudou o curso da história. Um visitante inesperado apareceu à porta de Inês, com flores na mão e um sorriso que Miguel nunca esqueceria. Quem seria este homem? Amigo do passado? Uma ameaça ao que Miguel e Inês tinham construído. O próximo capítulo promete revelar segredos que poderão mudar tudo. Parte 4. A chuva miúda caía sobre as ruas de Faro, envolvendo a cidade num manto cinzento e melancólico. Miguel sentia o peso daquele dia como nunca antes. O inesperado visitante na porta de Inês ainda ecoava na sua mente, uma sombra que parecia querer engolir tudo o que tinham construído. Ela, elegante como sempre, vestia um casaco de lã castanho que lhe realçava a cintura fina e umas botas de couro macio que faziam um som ritmado no chão molhado. O cabelo, solto e ondulado, parecia desafiar o tempo, enquanto seus olhos, normalmente tão controlados, brilhavam com uma mistura de surpresa e nervosismo. Tal homem, com uma expressão calma mas cheia de intenção, segurava um ramo de flores silvestres, algo simples, mas carregado de significado. Miguel sentiu o estômago dar um nó ao ver a cena, o ciúme arder-lhe como fogo. Miguel, este é o Tiago, apresentou Inês, com uma voz que tentava ser neutra, mas que falhava em esconder a tensão. Tiago estendeu a mão, um gesto amigável, mas os olhos dele eram como faróis, avaliando Miguel com uma intensidade desconfortável. Ouvi muitas coisas boas sobre ti, disse ele, com um sorriso ligeiramente irônico. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. Miguel tentou manter a compostura, mas sentiu que a sua cabeça girava. Por momentos, teve vontade de interromper tudo ali, de gritar, de mandar embora aquele estranho. Mas sabia que não podia. Nos dias seguintes, a presença de Tiago pairava no ar como uma tempestade prestes a rebentar. Inês parecia dividida entre o passado que ele representava e o presente que partilhava com Miguel. O escritório tornou-se um campo minado de olhares calculados e palavras cortantes. Miguel, por sua vez, tentava manter a normalidade, mas a sua habitual confiança estava abalada. As brincadeiras com Inês transformavam-se em jogos perigosos, cheios de duplos sentidos e provocações veladas. Numa reunião, não resistiu a lançar uma frase. Com uma chefe tão exigente e misteriosa, o sucesso está garantido, desde que saibamos jogar as cartas certas. Os colegas riram-se, mas o olhar de Inês fixou com uma intensidade que fez Miguel sentir-se no perante todos. Essa noite, encontrarão-se num bar discreto no centro histórico da cidade. Inês usava um vestido preto justo, com decote subtil que deixava entrever a pele clara do pescoço e a linha delicada das clavículas. Os saltos finos davam-lhe uma postura ainda mais imponente. Miguel, de camisa aberta no colarinho, sentiu que o coração lhe batia como um tambor. Conversaram longamente, entre sorrisos e silêncios carregados de significado. Inês confessou que o passado ainda assombrava, que Tiago era mais do que um simples amigo, uma ligação que nem ela sabia bem como explicar. Miguel ouviu, tentando esconder a dor que lhe apertava o peito. Quando se despediram, um toque breve das mãos deixou um rasto de eletricidade no ar. Mas ambos sabiam que o jogo tinha mudado. Na manhã seguinte, a mãe de Miguel chamou-o para uma conversa séria. Com o olhar firme e a voz suave, perguntou-lhe diretamente: Miguel, filho, sei que há algo entre ti e a Inês. Não me escondas isso. A verdade dói menos do que a mentira. Miguel ficou sem palavras. A mulher que sempre fora o seu porto seguro agora era um tribunal silencioso. Sentiu o peso das escolhas a apertar-lhe o pescoço. No escritório, a tensão crescia. Os colegas começavam a reparar nas trocas de olhares e nos gestos discretos que não passavam despercebidos. Rumores surgiam, sussurrados nos corredores, e Miguel sabia que o segredo estava prestes a ser desvendado. Numa tarde chuvosa, enquanto trabalhavam até tarde, Inês aproximou-se dele com um olhar intenso e disse, quase num sussurro: estamos a brincar com fogo, Miguel. Mas talvez já tenhamos queimado demasiado para voltar atrás. Ele segurou-lhe a mão, sentindo o pulso acelerado dela contra sua pele. Então queimar juntos, respondeu, com a voz carregada de emoção. Mal sabiam eles que, naquela mesma noite, uma revelação inesperada estava prestes a abalar as suas vidas, colocando-os perante um dilema impossível. O que será que o destino reserva a Miguel e Inês? Até onde estarão dispostos a ir para proteger o que construíram? E quem será, afinal, o verdadeiro inimigo nesta história de paixões e segredos? O próximo capítulo vai desvendar segredos que podem mudar tudo para sempre. Parte 5. O relógio marcava quase meia-noite quando Miguel e Inês se encontravam numa pequena pousada à beira do rio Guadiana, longe do olhar curioso dos colegas e das ruas molhadas de Faro. O quarto era simples, com uma cama de madeira antiga e cortinas de linho branco que dançavam ao sabor da brisa leve que entrava pela janela entreaberta.
O aroma do perfume de Inês misturava-se com o cheiro do vinho tinto que tinham partilhado, criando uma atmosfera carregada de desejo e tensão. Inês usava um vestido de cetim cor vinho, que parecia deslizar pelo seu corpo como uma segunda pele, revelando sem mostrar, insinuando sem dizer. Os seus saltos altos jaziam esquecidos no canto do quarto, enquanto ela caminhava descalça, cada passo uma promessa. Miguel, de camisa desabotoada e calças de tecido leve, sentia o coração pulsar forte a cada olhar trocado, a cada gesto subtil. O tempo parecia suspenso enquanto se entregavam àquela paixão que queimava como fogo e água, uma mistura de desejo, medo e esperança. Os corpos entrelaçados contavam histórias que as palavras não ousavam tocar, e cada suspiro era uma confissão, cada toque um segredo partilhado. Mas, mesmo no meio daquela entrega, a sombra do impossível pairava sobre eles. Miguel sabia que o segredo, aquele que guardava entre ele, Inês e a mãe, estava prestes a rebentar. A casa, os colegas, a família, tudo poderia vir abaixo num instante. Na manhã seguinte, o silêncio entre eles era pesado, cheio de promessas não ditas e medos guardados. Inês olhou nos olhos, com uma mistura de tristeza e coragem. Miguel, isto não pode continuar assim. Um dia, tudo vai explodir. Ele segurou-lhe a mão, sentindo a força daquele laço que os unia e os separava ao mesmo tempo. Talvez seja a hora de decidir o que realmente queremos, respondeu ele, com uma voz carregada de dúvida e esperança. Mas o destino tinha outros planos. Poucas horas depois, a porta do escritório abriu-se com um estrondo. A mãe de Miguel entrou, o rosto pálido e os olhos cheios de uma mistura de dor e determinação. Todos os olhares se voltaram para ela, e Miguel sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. Miguel, Inês, disse ela, com a voz firme mas carregada de emoção, precisamos de falar. Agora. O ar ficou pesado, o tempo parou. Aquela reunião não seria apenas sobre trabalho ou segredos escondidos. Era o momento da verdade, o desfecho de uma história que começara com olhares furtivos e terminava numa encruzilhada impossível. Enquanto todos aguardavam, Miguel olhou para Inês, os seus olhos encontrando os dela numa mistura de medo e desejo. Sabia que, independentemente do que viesse a seguir, nada seria igual. E assim termina este capítulo da história de Miguel e Inês. Mas as perguntas ficam no ar. Conseguirão sobreviver à tempestade que se aproxima? Que segredos ainda não foram revelados? E, sobretudo, que preço estarão dispostos a pagar por um amor proibido? A saga continua.